E aí pessoal, tudo bem? Hoje eu trago um assunto que está afligindo muitas pessoas. Muitos estão achando positivo, muitos achando negativo, mas a grande verdade dos fatos é que a queda do preço do petróleo ao menor patamar histórico, ou melhor, a negociação negativa, ela é muito ruim para o cenário econômico. Mas Gabriel, a queda do petróleo não é maravilhosa? Gente, o petróleo já foi conhecido como ouro negro. Como pode o ouro negro ser negociado em valor negativo? É porque os investidores eles chegaram a ponto de pagar para não ter que arcar com o custo de armazenagem dos barris de petróleo. Afinal de contas, o custo de armazenagem pode ser mais caro do que efetivamente o preço do barril de petróleo. Nós chegamos nesse ponto por dois fatores muito importantes. Um dos fatores foi a guerra entre os países do Oriente Médio e a Rússia com relação à produção, à quantidade de produção de barris de petróleo. Somado a isso, veio a crise causada pela Covid, pela pandemia da Covid, que desligou a economia do mundo, de modo que o consumo de petróleo simplesmente desabou. A produção de barris de petróleo não parou de subir, ela é ascendente nos últimos anos. O problema é que não há demanda para tanto petróleo produzido. Em suma, o mundo hoje está se afogando em petróleo. É tanto petróleo produzido e quase nenhuma demanda. Significa dizer que, pela lei de oferta e demanda, quando a oferta de petróleo é muito grande e o consumo é mínimo, o preço desaba. E é exatamente nesse ponto que nós estamos. Ô Gabriel, mas isso não é bom para a economia? Gente, isso é bom para a economia quando a economia está funcionando. Isso não é bom para a economia quando a economia mundial ela está praticamente em tom de espera. É extremamente prejudicial esse ponto. Já haveria uma necessidade de suspensão da produção de petróleo pelos países produtores. Por quê? Porque se essa situação continuar dessa forma, o setor sairá prejudicado ao extremo, a ponto de ter uma grande recessão causada por esse excesso de produção de petróleo. Porque a produção vai ter que parar. Na verdade, a redução hoje ela é necessária para evitar que o setor sofra ainda mais com a queda da demanda pelo antigo ouro negro. Infelizmente, o momento histórico que vivemos é um momento histórico de aprendizado para todos os envolvidos, não somente para os governantes, mas também para a iniciativa privada. Agora é um momento de união, portanto, que os países produtores se organizem, reduzam a produção e consigam segurar o preço do petróleo, porque efetivamente o prejuízo ao setor será inestimável caso a briga continue. Afinal de contas, as pessoas estão pagando para não receber o petróleo, porque não tem onde guardar.